Então hoje, um alimento muito consumido pelo brasileiro são os derivados de milho. Mas o milho, como nós vemos aqui, ele é oriundo aqui da América. De forma que quando os exploradores da Europa chegaram aqui no Brasil e eles se depararam com o milho, a comida do milho, o munguzá, o xerém, o milho assado, a pamonha, a canjica, os bolos, tudo feito ali pelos índios. E os índios, antes dos exploradores chegarem aqui, os índios já produziam milho. O milho é oriundo daqui da América, viu? Então, aí essa cultura, desde os ancestrais de muitos anos atrás, ela está no DNA do brasileiro, no DNA do americano. Eu vi um cara falar, um americano dizer que se no DNA do americano fosse tirar lá, tinha um pouco do milho. De tantos produtos derivados do milho que eles consomem. Né? O milho é muito importante para a nossa nutrição. Mas, gente, eu chamo a atenção. Quando os exploradores europeus chegaram aqui no Brasil, além de encontrarem esse milho aqui, vários derivados, milho de várias cores, também o milho da pipoca, que é tão importante para nós, eles acharam até que isso aqui era um ouro em forma de alimento, porque é amarelinho, né? E é muito importante para a nutrição, porque inclusive ele pode ser assim preservado para muito tempo, anos, né? Preservado seco ali, e faz com que a pessoa tenha alimentação todo o tempo. Isso foi muito importante. O milho é muito importante, foi e é muito importante, inclusive, para os europeus, porque na Europa, você sabe, passa um período muito grande de muita neve, muito gelo, então aí eles passavam muita necessidade. Por isso que eles chegaram aqui na América, indo para as Índias para buscar condimentos para a preservação do alimento ali na Europa, né? Mas assim, uma das invenções que os índios tinham, por exemplo, uma das grandes invenções que os índios tinham era o tal do moinho feito de pedra, era duas pedras. Eu já vi numa aldeia indígena, um vídeo numa aldeia indígena, a Índia, ali ele pegava, a Índia a gente chama com os nativos brasileiros, né? Porque descobriram o Brasil indo para as Índias. Chegaram aqui no Brasil, eles achavam que estava nas Índias ocidentais, onde ele ia buscar condimentos para a sua alimentação. Mas, então eles viam ali, o índio, ele pegava ali o milho, colocava ali no buraco ali entre duas pedras, que ele já fazia esse tipo de instrumento aqui, viu? Instrumento rudimentar. Inclusive um amigo meu disse que no sertão ele viu pessoas, índia, antiga, ela vai para a feira com a lona, forra no chão assim, e somente com as duas pedras, sem essa base aqui, que isso aqui foi mais uma invenção do homem branco, para não ficar coral ali, para não ter problema de coluna, né? Então eles pegam, botavam no chão uma pedra, botavam a outra em cima e ficava nesse trabalho aqui, ó. Ficava nesse trabalho, colocando milho, moendo, olha. Aí ele ficava nesse, até que a gente pensa que é pesado e não é, é maneiro. Meu pai também, na minha casa, quando eu morava na zona rural, meu pai tinha um instrumento desse aqui, ó. Meu pai tinha um instrumento desse aqui. Aí colhia o milho e depois deixava lá. Às vezes ele deixava lá um sítio para secar lá no roçado. Quebrava o milho e deixava lá para secar. Depois ele colhia aquele milho, colocava no chão ali numa lona. E todos nós da nossa família, tínhamos a missão de debulhar aquele milho. Eu me lembro que eu ficava com os braços, as mãos cheias de caldo, debulhando o milho no chão. Então quando debulhava naquela tuia de milho, que era tanto milho que a gente ficava sentado em cima da tuia debulhando. Aí depois que a gente terminava de debulhar todo aquele milho, aí meu pai pegava e colocava num balde de alumínio, de zinco que ele tinha na sala, bem grande, enchia e por baixo de uma tampa. Então sempre que ele precisava de milho lá em casa, para o nosso consumo diário, aí ele pegava uma porção ali, colocava numa cuia, botava ali, aí ele levava para o moinho, onde ele fazia isso aqui, ó. Essa manobra aqui, ia fazendo, olha. Então o milho já começou a sair por aqui, ó. É porque a pedra aqui não está bem prensada não, não está saindo bem moído não, tá vendo? Olha, mas já está saindo um pouquinho de fubá por aqui. Mas o fato é que o fubá produzido por essa peça aqui, ele sai assim bem gostoso, porque é tudo natural. Aí ali minha mãe pegava, fazia a canjica, fazia o cuscuz, né? Colocava um pouquinho de farinha, fazia o cuscuz naquela panela de barro
e ali a gente tudo se alimentava e ficava feliz. Mas na casa de uma pessoa da zona rural, naquela época, não tinha uma casa que não tivesse um aparelho desse para produzir principalmente o fubá, né? Então essa era a atividade. Aí já começa a sair por aqui, ó, o milho quebrado, né? Se não tivesse quebrado a contento, aí ele era recolocado novamente no moinho até ficar, né, no grau que a pessoa quisesse. Mas se não ficasse muito quebrado, servia o xerém para servir aos pintos, porque aqueles pintos pequenos não ia comer o milho deles, não ia engasgar, né? Aí ele pegava e dava o milho já um pouco semi-quebrado, e ali ele ia colocando, né? Ele ia colocando novamente até ficar num ponto que quisesse, para ali para o nosso consumo diário. Então isso aqui é o famoso moinho utilizado pelo agricultor na zona rural, principalmente naquela época que não tinha energia elétrica. Então a gente se virava como a gente podia. Então isso é muito natural. Ter uma peça dessa aqui era muito natural. Na casa de todos os agricultores que eu conheci, tinha para produzir ali o fubá, outros derivados, para fazer o xerém, como eu falei, fazer o cuscuz, fazer ali o alimento para o pinto, tá bom? Então tchau para vocês. Aí o peixe estava certo quando ele